Bom dia, meu nome é Éder Gonzaga Oliveira, do canal Desorganizando a Placa. Eu sou dentista há 34 anos, estou aqui na pandemia e por isso tomei a liberdade de pegar alguns brinquedos do meu filho para demonstrar a bacteremia e a viremia. Bacteremia é a entrada de bactérias e a viremia é a entrada de vírus na nossa corrente sanguínea e isso pode levar a muitas complicações. Como é que isso pode ser minimizado? Bem, eu vou demonstrar o que é o normal. O normal é o dente, ele é cercado pela gengiva e aqui nós temos a língua. A língua é o maior depósito de bactérias do corpo, onde a maioria das bactérias ficam alojadas. Vamos dizer que você vá ao meu consultório e eu faço uma limpeza no seu dente. O dente está limpo, a gengiva está sadia e existe um espaço natural, que é o sulco gengival, que fica entre o dente e a gengiva. Vou mostrar agora como é que a placa bacteriana, que é o início de todo o problema, se forma. A placa bacteriana dá origem a muitos problemas. Por exemplo, gengivite, que é a inflamação da gengiva, periodontite, que é uma gengivite mais profunda, que atinge os tecidos que seguram o dente, mau hálito. Existem na saliva mais ou menos 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. As bactérias ficam soltas, boiando na saliva. As bactérias não têm condição, depois que a gente limpa o dente, de se grudarem nos dentes. Mas, após a limpeza, o dente atrai para si umas proteínas que estão na saliva, formando o que a gente chama de película adquirida. Das 700 tipos de bactérias que existem na boca, somente 2 tipos de bactérias conseguem se ligar a essa película adquirida. As outras bactérias, elas passam, mas não se ligam. E como é que é feito isso? Essas dois tipos de bactérias, elas vão se aproximando como se fosse um ímã. Elas estão atraídas para essa película adquirida. Só que elas precisam ficar bem quietas, porque nesse período, se você engolir, comer alguma coisa ou tomar uma água, elas são levadas embora pela ação da saliva. Mas se elas ficarem bem quietinhas, que é o que acontece à noite, quando a produção de saliva cai a quase zero, você não mexe e está quietinho, está quente, elas conseguem se aproximar e, se elas forem deixadas ali durante um tempo necessário, elas criam uma cola, uma matriz que vai grudando nessa película adquirida e aí você não consegue mais tirar. Por exemplo, se você fizer um bochecho ao conversar ou falar, elas não saem mais do lugar. E o que acontece com as outras 700 tipos de bactérias que você tem na sua boca? Elas não conseguem se ligar à película adquirida, mas, infelizmente para nós, elas conseguem se ligar a essas 2 bactérias que já estão lá. Aí começa o crescimento da placa bacteriana. Bactérias de todas as maneiras, tamanhos, formas, começam a se ligar. E essa placa começa a crescer. Ela começa a atrair mais bactérias, mais tipos de bactérias. E a tendência das bactérias é sempre multiplicar, crescer e invadir. Elas começam, então, a entrar dentro daquele sulco que eu te falei. Elas começam a caminhar na direção da raiz do dente. O corpo tem um sistema de proteção. Então, o que ele faz? Ele pega células para combater essas bactérias que estão entrando. Então, o que você vai ver é que a sua gengiva começa a ficar inchada. Ela começa a ficar inchada e através dessa briga, dessa luta, os tecidos vão ficando mais enfraquecidos e delicados. Então, por exemplo, na hora de você escovar os dentes, muita gente escova os dentes e ela começa a sangrar. Ou, na hora de passar o fio dental, começa a sangrar. Nesse sangramento, existe uma abertura
abertura de um canal, uma abertura de uma veia, uma abertura de uma artéria. E nesse momento, uma bactéria que está lá na placa bacteriana ou um vírus consegue entrar na gengiva, entrar nas artérias e veias e serem distribuídas pelo seu corpo. Em cerca de 1 minuto, essas bactérias podem atingir qualquer órgão e qualquer local do corpo. Podem atingir o cérebro, o fígado, as articulações, elas pioram a diabetes. E até, por exemplo, em mulheres grávidas que têm muita placa bacteriana, podem fazer com que as crianças nasçam prematuramente e com menor peso. Vocês vejam então a importância da gente manter os dentes limpos e a gengiva sadia. Gengiva sangrando significa entrada de bactérias que estão na sua boca para o seu corpo. Gengiva sadia significa que você tem uma proteção a mais. O que você deve fazer? Mesmo que sua gengiva esteja sangrando, você, na medida do possível, procure um profissional dentista para te ajudar para resolver esse problema. Caso você não possa, nesse momento de pandemia, escova e fio dental. A escova, você tem que remover essas bactérias que crescem todos os dias, a todo momento elas estão crescendo. Vocês têm que passar o fio dental para que limpe entre os dentes. Não esqueçam de lavar as mãos antes de tocar na sua boca. Lave muito bem durante 40 segundos. Dessa maneira, você vai manter o seu dente sadio, a sua gengiva sadia e o seu corpo, em geral, sadio. Então, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de informação, se foi útil para vocês, compartilhe com as pessoas que vocês gostam, inscreva-se no canal, dê um like e toque no sininho para receberem mais informações quando eu tiver outros vídeos.